O mercado da bola promete pegar fogo no meio do ano, e um nome gigantesco começou a movimentar os bastidores do futebol brasileiro: Yuri Alberto. O atacante do Sport Clube Corinthians Paulista admitiu publicamente que deseja buscar um novo desafio na próxima janela de transferências. E claro, isso imediatamente fez o nome dele começar a circular entre clubes gigantes do futebol nacional. E atenção, torcida vascaína, pessoas ligadas aos bastidores afirmam que o nome do camisa 9 é visto com muito bons olhos dentro do Vasco. Calma, antes de explodir de emoção, é importante deixar claro, nesse momento não existe proposta oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama por Yuri Alberto. O cenário ainda está em fase inicial, de análise, monitoramento e entendimento de mercado. Mas uma coisa é fato, o nome agrada. E, sinceramente, quem não gostaria de um atacante desse nível em São Januário? Estamos falando de um jogador que já decidiu jogos grandes, foi campeão recentemente pelo Corinthians, tem números impressionantes e continua sendo um dos atacantes brasileiros mais valorizados do país. Mesmo vivendo momentos de pressão em algumas temporadas, Yuri Alberto mostrou personalidade para dar a volta por cima. Hoje ele voltou a ser protagonista, recuperou confiança e segue sendo peça fundamental dentro do elenco corintiano. E agora pode estar vivendo seus últimos meses no clube paulista. A declaração do atacante após a Copa do Brasil caiu como uma bomba no futebol brasileiro. Pela primeira vez, Yuri admitiu abertamente que deseja buscar um novo desafio na carreira e revelou que já conversa com seu empresário e com a diretoria do Corinthians sobre uma possível saída. E aí começa o jogo de bastidores, porque quando um jogador desse tamanho fica disponível no mercado, vários clubes passam automaticamente a observar o cenário. Só que no caso do Vasco, existe um detalhe importante. O clube entende que precisa subir de patamar no mercado. Nos bastidores, pessoas próximas ao ambiente político do clube afirmam que existe um entendimento interno de que o Vasco precisa voltar a fazer contratações de impacto, jogadores que tragam confiança, força esportiva e também impacto comercial. E Yuri Alberto encaixa exatamente nesse perfil. Novo, decisivo, midiático e ainda com o mercado internacional forte. Mas claro, o principal problema é financeiro. O Corinthians deseja valores extremamente altos para liberar o atacante. Segundo informações de bastidores, o clube paulista entende que só começaria uma conversa por cifras próximas dos 20 milhões de euros envolvendo os direitos do jogador. Ou seja, estamos falando de uma negociação completamente fora da realidade financeira atual do Vasco, sem ajuda externa. E é aí que começam as movimentações envolvendo investidores e patrocinadores. Fontes ligadas aos bastidores afirmam que o Vasco segue negociando com um possível novo patrocinador master, e o nome mais forte comentado internamente seria a Sportingbet. Segundo pessoas próximas ao cenário político do clube, existiria a expectativa de um investimento muito mais agressivo no futebol caso essa parceria realmente avance. Inclusive, bastidores apontam que esse novo patrocinador poderia participar diretamente da chegada de um jogador de peso para o elenco. E claro, quando um atacante como Yuri Alberto começa a aparecer no mercado, a torcida imediatamente conecta os pontos. Outro detalhe importante envolve Marcos Lamacchia, nome constantemente citado nos bastidores do Vasco como possível figura importante em uma possível nova visão de projeto. E Yuri Alberto estaria sendo visto com ótimos olhos dentro desse cenário. Mas, novamente, tudo ainda está muito no começo. Não existe negociação aberta, não existe proposta oficial, não existe conversa avançada. O que existe hoje é interesse de bastidores, monitoramento da situação, análise financeira e expectativa de mercado. Só que, torcida, contratação grande normalmente começa exatamente assim. Primeiro aparecem os rumores, depois os empresários começam a conversar. O clube entende valores, patrocinadores observam, investidores analisam, e aí a situação pode começar a ganhar força. E vamos falar a verdade? Imagina Yuri Alberto em São Januário, camisa do Vasco, torcida cantando, estádio lotado. É o tipo de contratação que mudaria completamente o ambiente do clube. Porque além da qualidade dentro de campo, Yuri Alberto é um jogador que gera mídia, engajamento, venda de camisa, repercussão nacional e valorização da marca. E o Vasco sabe que precisa voltar a esse nível de protagonismo. Outro ponto importante, o atacante deseja Europa. Isso hoje é prioridade na cabeça do jogador. Só que o mercado europeu nem sempre funciona da maneira que o atleta espera. Muitas vezes, clubes aguardam o final da temporada europeia para fazer movimentos. Outras vezes, as propostas não atingem os valores pedidos pelo Corinthians. E é justamente nesse tipo de cenário que oportunidades inesperadas aparecem para clubes brasileiros. Se o Vasco conseguir estruturar financeiramente um projeto forte, com apoio externo e ambição esportiva, pode pelo menos tentar entrar na conversa. Difícil? Muito. Impossível?
Não, até porque o futebol brasileiro mudou muito nos últimos anos. Hoje vemos jogadores importantes retornando, SAFs aumentando o investimento e clubes buscando impacto imediato. E o Vasco entende que precisa voltar a competir nesse mercado. Além disso, a possível chegada de um patrocinador forte pode mudar completamente o poder de investimento do clube para as próximas janelas. Claro que o torcedor precisa manter os pés no chão, porque entre gostar do jogador e realmente fechar uma contratação, existe uma distância enorme, principalmente quando falamos de um atacante valorizado, com mercado europeu e cifras milionárias envolvidas. Mas uma coisa é fato, o nome de Yuri Alberto já começou a mexer nos bastidores, e toda contratação gigantesca começa primeiro na especulação. O torcedor sonha, os dirigentes monitoram, os empresários conversam e o mercado começa a se movimentar. Por enquanto, o cenário segue inicial, sem proposta oficial, sem negociação avançada, mas com interesse e observação acontecendo internamente. Agora resta saber, será que o Vasco vai conseguir transformar esse sonho em realidade? Ou Yuri Alberto realmente seguirá rumo ao futebol europeu? Os próximos meses prometem muita movimentação no mercado da bola, e a torcida vascaína já começou a imaginar como seria ver Yuri Alberto vestindo a camisa cruz-almada em São Januário. Vasco!